Você está cansado de estar sempre vivendo as mesmas coisas? Com essa sensação de estar estagnado, como se a sua vida não estivesse andando para frente, como se você não conseguisse estar avançando, tendo ali sempre os mesmos resultados. A verdade é que para a gente estar avançando, nós precisamos muitas e muitas vezes mudar a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade, porque a forma como nós pensamos e, consequentemente, agimos, ela nos trouxe até o estado atual. Agora, se nós queremos avançar, ir além, é necessário mudanças, é necessário novas atitudes. E para ter novas atitudes, novas decisões, é necessário pensar de uma nova maneira. E eu quero apresentar aqui hoje para vocês um modelo mental que faz toda a diferença. Existem diversos modelos, mas eu quero destacar um aqui que faz toda a diferença para sair da estagnação. E modelo mental, ele é a forma como você percebe o mundo, como você pensa, como você sente e como você se comporta. De certa maneira, é o seu modo de ser e de viver. Isso reflete nos hábitos que você tem no seu dia a dia, sejam eles bons ou ruins, no seu caráter e, como consequência, no destino, em tudo aquilo que você vive na sua vida. Tudo é baseado nos modelos mentais que você vai ali agregando no seu dia a dia, que você vai tomando posse para fazer as suas decisões, para você pensar, para você analisar as situações que estão ocorrendo no seu dia a dia. E o nosso padrão, normalmente, de modelo mental é pensar no presente, no retorno imediato que nós vamos ter ao tomar uma decisão, ao agir de uma determinada maneira. Quando eu penso, por exemplo, em comer um bolo de chocolate, eu estou pensando em suprir um desejo, algo ali que eu tenho naquele momento, e muitas vezes nem é fome, é só a vontade de comer e eu quero satisfazer essa vontade que me deu. Mesma coisa quando eu opto por ficar nas redes sociais ali horas e horas vendo vários vídeos, porque eu estou ali suprindo aquela necessidade que eu quero ficar sabendo das novidades, estar por dentro dos assuntos, saber as últimas fofocas, saber o que está acontecendo. Então, isso está suprindo essa vontade, esse desejo que nós temos. Só que, normalmente, nós não pensamos nessa situação qual é a consequência a longo prazo. Nós só pensamos em suprir aquela vontade que nos deu naquele momento. Agora, se nós parar para pensar a longo prazo, você passa horas e horas por dia ali nas redes sociais, só vendo a vida das outras pessoas, isso vai gerando aquela comparação, aquele sentimento de inferioridade muitas vezes, isso vai acabar ali te paralisando, até porque você, ao invés de estar fazendo algo extremamente útil, muitas vezes está ali só desperdiçando o seu tempo. Eu estou aqui falando de excessos, porque sim, eu também utilizo as redes sociais, eu também como aquele docinho, mas o grande problema é os excessos que vão se acumulando e, consequentemente, existem consequências para tudo isso. Só que, normalmente, nós não pensamos qual é a consequência a longo prazo de muitas decisões que não são saudáveis, dessas decisões de ficar horas e horas nas redes sociais, assistindo um filme, alguma coisa assim. Nós não pensamos o que isso vai trazer para a nossa vida. E é justamente esse modelo que eu quero destacar aqui para vocês. O pensamento de segunda ordem é quando você pensa nas consequências num longo prazo, não só no momento imediato, não só aqui no presente, porque tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje está construindo o nosso futuro, está construindo tudo aquilo que nós vamos viver na nossa vida. Então é necessário muitas vezes a gente parar e pensar qual é a consequência do que eu estou fazendo disso daqui 2 meses, daqui 2 anos, daqui 10 anos, para que a gente realmente seja intencional no nosso dia a dia e consiga sair da estagnação e comece a avançar para realmente ter resultados diferentes.
Ter resultados diferentes não acontece do dia para a noite, é uma construção, é escolhas diferentes, é hábitos que você decide inserir na sua vida, de estudar, de se dedicar mais às coisas que realmente são importantes, organizar suas finanças, buscar outras fontes de renda, diminuir gastos, buscar por investimentos inteligentes para você conseguir conquistar uma liberdade financeira, por exemplo. Tudo isso são decisões, são hábitos, só que para conseguir chegar nessas decisões é necessário pensar. É necessário pensar a longo prazo, porque quando nós pensamos só no imediato, a gente acaba optando por aquilo que é mais fácil. É muito mais fácil eu ficar ali no sofá a tarde toda, sem fazer grande coisa, assistindo um filme nas redes sociais ou qualquer outra coisa que não vai agregar, do que eu sentar aqui, eu estudar, eu organizar a minha empresa, organizar as finanças, organizar as tarefas que eu preciso fazer. Então, tudo isso são coisas que muitas vezes a gente acha, nossa, como é chato ter que fazer essas atividades, como é chato ter que dar conta disso e daquilo. Só que é isso que vai construindo o resultado diferente. É isso que nos faz sair da estagnação. Só que se a gente não pensa num longo prazo, infelizmente a gente fica ali preso naquela coisa na busca do retorno imediato, só pensando no momento presente. Vou fazer porque me deu vontade, porque isso vai me dar satisfação nesse momento, porque isso vai me trazer aquele senso de realização nesse momento. Só que, consequentemente, ao longo do tempo, isso tem, sim, muitas vezes prejuízos. Horas e horas passadas no telefone, ao invés de estar ali consumindo um conteúdo relevante, de estar estudando, assistindo uma aula, assistindo um vídeo aqui no YouTube que te faça pensar, que te ajude a buscar soluções para os seus problemas, que te faça enxergar aquilo que você ainda não está enxergando. Então, tudo isso são consequências, só que isso não acontece no mesmo dia que você está ali desperdiçando o seu tempo. É ao longo do tempo, vai se acumulando. Ao invés de eu me dedicar para estudar, para me melhorar minha carreira profissional, conseguir um emprego melhor, um salário melhor, eu passo horas e horas ali com coisas supérfluas que não me levam na direção daquilo que eu quero alcançar. Consequentemente, eu nunca chego naquele patamar mais alto que eu tanto gostaria de estar alcançando. É importante pensar. Quando você está diante de uma situação que você quer decidir entre uma tarefa e outra, isso me aproxima do resultado que eu quero alcançar? Essa escolha alimentar vai me aproximar daquilo que eu quero para a minha vida? Essa escolha aqui em relação às tarefas que eu vou fazer no dia de hoje, ela me aproxima dos resultados que eu quero alcançar, sejam resultados financeiros, sejam resultados em relação ao nosso tempo? Muitas vezes a gente fala e reclama tanto da falta de tempo, só que nós desperdiçamos com coisas que não estão nos agregando. Aí falta tempo para um descanso de qualidade, onde realmente nós conseguimos descansar a nossa mente. Só que nós passamos horas e horas nas redes sociais. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu já falei sobre isso, né? O quanto que o excesso de telas ele prejudica, acaba desequilibrando a dopamina. Então depois você pode estar procurando aí no canal para assistir. Então sempre se questionar se essa tarefa que eu vou fazer agora, ela vai me aproximar daquilo que eu quero alcançar na minha vida. É uma forma de você estar adotando esse pensamento de segunda ordem, pensando sempre lá na frente, porque as coisas vão acumulando. É como se existisse um juro composto nas nossas atividades, nos nossos hábitos, naquilo que nós fazemos todo o dia. Faz sentido para você? Se está fazendo sentido para você, já aproveita, deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, que eu gosto muito de ler aí o que vocês pensam a respeito dos vídeos que eu trago aqui sobre os assuntos que nós abordamos aqui no canal. Só que para a gente conseguir avaliar se algo vai nos aproximar do resultado que nós queremos na nossa vida, seja pessoal ou profissional, é necessário ter muita clareza em relação ao que você quer alcançar. Você quer melhorar suas finanças, mas quanto que você quer melhorar? É 1.000? É 2.000? 5.000? 10.000?
A gente precisa ter números, a gente precisa saber exatamente o que nós desejamos. Quero ter liberdade financeira, o que isso significa para você? Eu quero ter mais tempo de descanso. O que isso significa? Como que é esse tempo de descanso que você imagina? É necessário ter muita clareza para a gente não se perder no processo, para não ficar algo vago que a gente nem sabe direito o que é. E eu trabalho isso muito no meu processo de coaching já. É uma das primeiras coisas que a gente trabalha, é essa clareza em relação aos objetivos, em saber exatamente o que se quer alcançar. Porque senão nós começamos uma caminhada, vamos andando numa direção e quando vê, nós percebemos que não tinha nada a ver com aquilo que nós queríamos. Porque faltou essa clareza, então a gente vai fazendo o que vem pela frente e muitas vezes se desvia no meio do processo. Então é necessário ter muita clareza e sempre avaliando se estamos andando naquela direção. Porque a partir do momento que você consegue ter essa clareza em relação ao que exatamente você quer alcançar, você consegue traduzir esse resultado que você quer alcançar lá na frente em tarefas diárias, em coisas que você vai fazer no seu dia a dia. Por exemplo, segunda-feira eu vou assistir uma aula, na terça eu vou ler um livro, na quarta eu vou entrar em contato com fulano, com ciclano, para resolver algo que vai me levar na direção daquilo que eu quero alcançar, da liberdade financeira, de melhorar as minhas finanças. É necessário, então, que o que você deseja alcançar faça parte da sua agenda, para que realmente você consiga sair da estagnação e se movimentar. Você refletir sobre o que você quer alcançar lá na frente, mas isso precisa estar presente no seu dia a dia, porque é aqui que você vai fazer as coisas. E eu sei que muitas vezes a gente se perde nesse processo, porque nós temos muitas demandas. É compromissos pessoais, profissionais, familiares, e vai surgindo tanta coisa no nosso dia a dia que muitas vezes nós não conseguimos identificar por onde começar. Aí começa uma coisa, larga, vai para outra, e aí passou o dia, você chega lá no final do dia e tem aquela sensação, poxa, eu comecei 1000 coisas, mas eu não consegui terminar nenhuma. E aí você continua ali no mesmo ponto, no mesmo lugar, sem conseguir avançar, porque está tentando abraçar tudo ao mesmo tempo. Então é necessário ter essa clareza para saber exatamente quais tarefas que são importantes, que são prioritárias. É necessário entender e conseguir se organizar para identificar o que você vai fazer a cada dia que vai te levar na direção de tudo aquilo que você deseja conquistar. E foi justamente por isso que eu criei o Guia da Rotina Produtiva. Eu percebi que muita gente tinha dificuldades com isso. Eu já tive, inclusive, por muito tempo essa dificuldade em escolher qual tarefa que eu vou colocar o meu foco. Porque eu não consigo resolver tudo em um único dia. Então eu preciso ter prioridades. Eu preciso saber, hoje eu vou resolver isso aqui, amanhã eu vou resolver aquela outra coisa, e assim por diante. Isso me levou a criar o Guia da Rotina Produtiva, a organizar ali uma planilha que ajuda a realmente ter essa clareza em relação às tarefas, a saber exatamente onde nós precisamos colocar o foco do nosso dia. E o Guia da Rotina, ele superou muito as minhas expectativas. Os relatos que eu tenho recebido são que já na primeira semana ele está conseguindo ajudar a ter mais direcionamento, a melhorar a disciplina, a melhorar o desempenho. E imagina se na primeira semana você já consegue se movimentar. Imagine ao longo das próximas semanas, porque isso vai se acumulando. A primeira semana é aquela primeira semana que você está se organizando, entendendo como as coisas funcionam. Se você já consegue nessa primeira semana, o resultado ao longo do tempo vai ser extraordinário. E se você deseja saber mais informações sobre o Guia da Rotina Produtiva e realmente construir uma rotina que funciona, que se encaixa na sua vida real, eu sempre deixo o link dele aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então você pode clicar, olhar depois lá.
Porque tudo é uma questão da gente aprender a estruturar a nossa rotina para que ela permita que a gente se concentre naquelas coisas que realmente são importantes, porque senão a gente vai continuar com essa sensação de estagnação, de continuar sempre no mesmo ponto, tendo os mesmos resultados. Porque, como eu disse, a gente precisa mudar essa nossa forma de pensar, começar a pensar a longo prazo, o que nós queremos alcançar, qual é a vida que nós queremos viver, mas traduzir tudo isso no nosso momento presente, em ações diárias. Isso é treino e tempo para a gente ir cada vez mais se apropriando dessa forma de pensar e de agir no nosso dia a dia, de estar encarando as situações dessa forma, da gente sempre conseguir avaliar o que realmente faz sentido nós colocarmos o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia. Porque se a gente fica nesse padrão, só pensando no retorno imediato, só em satisfazer as nossas vontades do momento, infelizmente, a gente continua ali sempre no mesmo ponto na nossa vida. A gente sempre acaba tendo os mesmos resultados. E se você não está contente com os resultados atuais da sua vida, é necessário mudanças. E toda mudança começa quando a gente identifica o que nós precisamos mudar e tomamos a decisão de começar a adotar uma nova mentalidade, um novo modelo mental que vai estar ajustando na direção daquilo que nós queremos viver. Começar a pensar mais a longo prazo e traduzir tudo isso em pequenas ações diárias. Eu sei que muitas vezes a gente pensa, poxa, mas isso é tão pequenininho, isso nem vai fazer diferença. Só que é justamente aí que nós nos sabotamos, pensando que pequenas ações não vão fazer a diferença. A verdade é que é muito melhor você fazer 1% ao dia do que você não fazer absolutamente nada. É melhor você ler um pouquinho, 2, 3 páginas, do que você não ler absolutamente nada. É melhor você treinar um pouco do que nada. É melhor você fazer 1 ou 2 escolhas saudáveis do que nenhuma escolha. Porque tudo isso é treino e com o tempo as coisas vão virando uma reação em cadeia. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre como uma pequena ação pode gerar uma grande transformação. E eu vou deixar aí para você continuar assistindo, então clica aí, segue. E um abraço, até o próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos.